Olá, crianças! A aula de matemática dessa semana, uma das aulas de matemática dessa semana, é sobre a fração, comparação e equivalência de frações. Comparar frações, como tem aí na atividade de vocês, na página 88, já tem explicando as comparações entre frações. Tem aqui das regras para vocês saberem qual a fração é maior, né? Qual é a menor, tem aqui nessas explicações. E esse conteúdo está na página 88, certo? Tia Adriana trouxe também aqui um objeto representado, dividido em vários pedaços, certo? Para vocês entenderem como eu devo comparar as frações, certo? Já já a tia chega nesse modelinho aí. Olhem aí no livro de vocês na página 88, que tem 3 exemplos com o chocolate. O primeiro, na verdade, é um tablete com 4 partes. Já vem o chocolate em barra, ele já vem dividido em pedacinhos. Esses pedacinhos são os tabletes, né? Então, um tablete em 4 partes, Ana comeu uma parte de 4. Então, aqui está mostrando o primeiro exemplo. A fração ficou 1/4. Como a tia falou na aula passada falando sobre fração. O numeral de cima, que é o numerador, representa a parte que foi pintada, a parte que foi comida. Nesse exemplo aí, o chocolate foi comido uma parte do chocolate. Então, é representado pelo numerador, pelo numeral de cima. A parte de baixo é quantas partes foi dividida a figura. Nesse exemplo aí, o tablete, a barra de chocolate, está dividida em 4 partes, certo? Então, vai representar o denominador, que é o numeral de baixo. Não esse exemplo, aqui é um outro exemplo que a tia vai dar baseado nesse joguinho que ela trouxe aqui, certo? E tem umas regras que vocês precisam realmente estar bem ligadinhos. Veja lá. Frações, né? Tracinho no meio com o numerador e o denominador. A parte fracionada, a parte inteira de baixo, a parte de cima é fracionada, é uma parte do inteiro, na verdade. Frações com iguais denominadores, esses numerais de baixo aqui. Quando vocês forem comparar as frações que tenham o mesmo denominador, a fração é considerada maior aquela que tem o maior numerador. O numeral de cima, que é a parte fracionada, que tiver o numeral maior, aquela fração é a maior. Por exemplo, 1/8, 2/8. Aí a tia trouxe aqui as figuras divididas, certo? Que vou mostrar já já a vocês mais de perto sobre esses exemplos aqui. Aí tem uma parte, é como se eu pegasse um bolo, uma pizza, um pedaço de pão, uma fruta, falando em alimentos, e dividisse em 8 partes e comesse uma só, certo? Essa fração aqui, eu dividisse em 8 partes e eu comesse 2 partes, certo? Então, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Isso quando os denominadores são iguais, para a gente comparar, certo? Olha o sinal aqui de maior. Já o outro exemplo fala o seguinte: frações com iguais numeradores, os numerais de cima, a parte fracionada sendo iguais, a fração considerada maior, ela tem o denominador menor, certo? Então, qual é a fração que tem o denominador menor? 5. A fração 3/5 tem o denominador, o numeral de baixo, o denominador menor. Então, essa fração é a maior, certo? Vamos lá para o exemplo com o joguinho. O mesmo círculo, observe que o mesmo modelinho de círculo está representando... Tem 3 formas diferentes da representação. Por exemplo, eu dividi primeiro esse círculo. Vamos que aqui seja uma pizza e eu vá comer a metade da pizza, certo? Eu como uma metade. Vou usar essa figura verde aqui, esse círculo verde, para representar a parte que eu comi.
Então, vamos lá. Essa figura verde eu dividi em 4 partes. Então, se eu comi uma metade dessa pizza, a figura verde eu dividi em 4 partes. Essas 4 partes, 2 partes representam uma metade da pizza. Então, de 4 partes, eu comi 2. Vamos agora usar o exemplo da pizza, que foi dividida em 8 partes. Então, vou separar agora toda a parte que eu comi, né? Então, dividido o mesmo espaço em 4 partes, em 8 partes, eu comi 4 partes da pizza. Então, a mesma figura com 3 representações da fração, certo? Então, essas frações eu vou mostrar para vocês aqui no quadro como elas ficam. Vamos lá. Essas representações aqui, certo? Foram essa da explicação do recurso que eu utilizei, certo? Então, na pizza que eu dividi em 2 partes, eu consumi uma parte, que isso aqui representa a metade. De 2 partes, eu comi a metade. Comi uma parte, comi a metade. Depois, a mesma figura eu dividi em 4 partes. Essas 4 partes, eu comi 2. Então, essas 2 partes aqui, elas estão equivalendo à metade da pizza que eu comi. Então, a metade dividida em 4, a pizza toda dividida em 4 partes, eu comi 2. A pizza toda dividida em 8 partes, eu comi 4. Então, isso aqui são frações equivalentes, certo? Vou começar aqui. 1/2. Eu quero fazer frações equivalentes a 1/2. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar o numerador por 2, por 3, por 4, pelo número que eu quiser. Só que os mesmos que eu multiplicar em cima, eu vou multiplicar embaixo. Por 2, por 3 e por 4. Quando eu fizer essa multiplicação, eu vou apresentar outras frações equivalentes a ela aqui. Vejam bem. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Formei uma fração, olha aqui. Os mesmos exemplos. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Porque eu multipliquei por 3. Vamos ver por 4. Por 4. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Vamos ver outro exemplo, por 5 ainda. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Então, essas frações aqui são equivalentes porque eu usei a multiplicação para encontrar os números equivalentes ao numerador e ao numerador, certo? Se tiver uma questão assim no livro de vocês, escreva 3 frações equivalentes às frações exemplificadas. Aí eu tenho aqui uma fração como essa, por exemplo, 4/8. Só estou explicando, usando outras frações que vocês podem encontrar números equivalentes. Aqui eu encontrei 4 números equivalentes dessa fração de 1/2, certo? Eu posso encontrar, como já dei o exemplo, 3 frações equivalentes a qualquer fração. 4/8. Eu posso multiplicar por 1, que vai dar a mesma fração. Por 1, o mesmo número que multiplicar em cima, multiplica embaixo. 1 vezes 4, 4. 8 vezes 1, 8. Posso multiplicar também por 2. Eu coloco aqui no cantinho para eu me lembrar quais os números que eu estou multiplicando por essa fração, certo? Mas vocês podem fazer isso aqui mental, essa multiplicação mentalmente, sem precisar colocar os numerais aqui do lado. É só para vocês lembrarem. 2 vezes 4, 8. Ou 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Como são 3, então eu posso colocar mais um. Tem que ser uma sequência de multiplicação, certo?
4 vezes 3, 12. E 8 vezes 3, 24. Certo? Veja que eu multipliquei pela sequência. 1, 2, 3. Eu posso multiplicar pela sequência 4, 5, 6. Posso multiplicar por 6, 7 e 8. A sequência que vocês quiserem. Certo? Fica a critério de vocês. E se estiver pedindo na atividade, vocês colocam, multiplicam pela sequência, como eu falei, que vocês preferirem para dar como resposta, certo? Estudem novamente essa página para ficar mais claro ainda, porque você estudando, praticando a leitura várias vezes, você vai entender melhor, certo? E vamos para a atividade. Circule a menor fração na página 89, circule a menor fração. Depois represente-a com um desenho. Lembrem, se as frações estiverem, para vocês fazerem a comparação, se elas estiverem o mesmo denominador, se estiverem o mesmo denominador, a menor fração é aquela com o menor numerador. Por exemplo, 3 e 1, qual é a menor fração? Essa aqui, certo? Porque tem o menor numerador. Aí você vai representar com figura. Você pode fazer um retângulo e dividir em 7 partes. Usem régua, por favor, certo? E pintar uma parte só. Lembrem, esse numeral de cima, o numerador, é a parte pintada, é a parte fracionada. Esse denominador é a parte dividida, é a representação da parte dividida, certo? No item B, todos os denominadores estão iguais. Então, vocês vão observar o menor numerador. Então, a fração menor aqui vai ser 2 nonos. Por quê? Porque o numeral 2 está como o menor numerador. E representa lá a fração 9 partes e pinta 2. Letra C. Todas as frações têm 10 como denominador. E a fração com o menor numerador aí é 3. O menor numerador é 3. Então, a menor fração vai ser 3 décimos. Letra D. Todas as frações estão com denominadores iguais. E somente uma tem 1 como numerador, né? Vocês vão observar que tem 2 quintos, 1 quinto, 3 quintos, 4 quintos e 5 quintos. O menor numerador aí é o 1. Então, a menor fração vai ser 1 quinto, certo? Como diz a regra, olhe lá na página 88, quando duas frações têm o mesmo denominador, a maior é que tem o maior numerador, e quando as duas frações têm o mesmo numerador, quando duas frações têm o mesmo denominador, é o primeiro exemplo que é trabalhado nessa questão 1. Então, quando duas frações têm o mesmo denominador, a maior é a que tem o maior numerador. Já nessa questão aqui, está pedindo a que tem ou a menor fração. Então, vocês vão observar a que tem o menor numerador, certo? Então, no caso aqui, 1 quinto, na letra D, certo? Faz uma figura, divide em 5 partes, usa em régua e pinta uma parte para representar essa fração. Questão 2. Circule a menor fração e marque um X na maior. Aí tem várias frações, só que o item A mostra todas as frações com o mesmo numerador. Os numerais de cima no item A, todos os numeradores são iguais. Vamos lá. 9 oitavos, 9 sétimos, 9 quintos,
9/6. Vamos lá. O que é que vocês vão fazer aí? Circule a menor fração e marque um X na maior. Então, o que é que diz a regra? Frações com o mesmo numerador, a maior é a que tem o menor denominador. A maior é a que tem. A maior é a que tem o menor denominador. Então, frações com mesmo numerador, a menor fração é aquela que tem, aliás, a maior fração é aquela que tem o menor denominador. Mesmo numerador, menor denominador, é a fração maior. Então, aqui é a fração maior e a menor vai ser aquela com o denominador maior. Por quê? Vamos transformar isso aqui em figura. Vou dividir aqui em 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos para o segundo exemplo. Todas as frações têm numeradores iguais. Aí a maior fração vai ser aquela com o menor denominador. Então, quem é que tem aí no item B o menor denominador? Aquela que tem o numeral 2 no denominador, né? 8 meios, aí vocês marcam X, que é a maior fração, certo? E a menor é aquela com o maior denominador, no caso, 8 décimos. Letra C, todas novamente com o mesmo numerador, mas 6 meios é a menor fração e 6 sétimos, aliás, 6 meios é a maior fração, que tem menor denominador, e 6 sétimos é a fração que tem maior denominador, então é a menor, é o contrário, certo? Pedro leu 14 vinteavos de um livro e José leu 16 vinteavos desse mesmo livro. Quem leu mais páginas do livro? Lembre-se, denominadores iguais vai ser aquela fração com maior numerador, certo? Então vamos lá. Um leu 14 páginas de 20. O outro leu 16 páginas de 20. Uma pessoa leu 14 páginas de 20 e a outra pessoa leu 16 de 20. Então a pergunta é: quem leu mais páginas? Claro, aquela fração com maior numerador. Vamos ver o outro exemplo. Ana comeu 4 décimos de um chocolate e Isadora 3 décimos desse mesmo chocolate. Quem comeu menos? Quem comeu menos? A primeira alternativa é quem está pedindo quem comeu mais. A segunda alternativa vai ser quem comeu menos. Vamos lá. 4 décimos, 3 décimos. A pergunta é quem comeu menos, certo? Lembrando, maior numerador, denominadores iguais. Maior numerador é a fração maior, certo? Então, só que a questão é quem comeu menos. Então, quem comeu menos foi quem comeu 3 décimos. Vai ficar desse jeito, porque a aberturinha fica para a fração maior e a pontinha do sinal fica para a fração menor, certo? As frações 1 meio e 4 oitavos de um mesmo inteiro são equivalentes. Vamos representar em figura. Em figuras. Vamos representar essa questão em figuras.
Um meio, ou meio, ou metade, como vocês queiram falar, certo? E a outra é 4/8. Está perguntando se são equivalentes. Esse exemplo já foi dado quando a tia estava mostrando aqui como vocês encontram frações equivalentes. Mas vamos ver se realmente elas têm relação. Vamos lá. Vou dividir essa figura aqui em 8 partes. Dividir em 8, vou pintar 4. 1, 2, 3, 4. Vou pintar do mesmo lado para facilitar a compreensão. E aqui vou pintar só uma figura. Se eu dividisse essa figura nessa direção, eu pintaria esse lado. Esse lado está equivalente a esse lado? Sim. Então, elas são realmente equivalentes. Ou eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia... Vou apagar aqui. E eu poderia pintar aqui e aqui para ficar equivalente a esse lado da pizza que foi comido, certo? Então, 1/2 e 4/8 são sim frações equivalentes. Vamos lá para a página 90. Escreva as frações na ordem crescente, da menor para a maior. Lembrem, todas estão com o mesmo denominador. Vocês vão organizar essas frações colocando aquelas frações com os numeradores do menor para o maior. Fácil. Então vai ficar como 1 nono, 2 nonos, 3 nonos, 4 nonos, 5 nonos, 6 nonos, 7 nonos e 8 nonos. Ordem crescente. Agora o item B, totalmente diferente, certo? O item B, todas as frações estão com numeradores iguais, mas os denominadores, os números de baixo, os denominadores estão diferentes. Então vamos lá. Como vão ficar? Você vai começar daquela que tem o maior denominador. Então vai ser 10 nonos, aí vai diminuindo. 10 oitavos, 10 sétimos, 10 sextos, 10 quintos, 10 quartos, 10 terços, 10 meios e 10... É diferente do exemplo A, do item A, certo? No item B, os numeradores estão iguais. Todo o número de cima, a parte fracionada, estão iguais. Mas os denominadores estão diferentes. Então, como é que vai ficar arrumado em ordem crescente? Fica assim. 10 sobre 9, 10 sobre 8, 10 sobre 7, 10 sobre 6, 10 sobre 5, 10 sobre 4, 10 sobre 3, 10 sobre 2, 10 sobre 1, certo? Então, de todas essas, a menor é 10 sobre 1, 1 no denominador. Item B. O item B é o seguinte. Observe as figuras e responda. Figura A está dividido em 2 partes e pintada uma parte. No item B, a figura é a mesma figura, só que ela está dividida em 4 partes e está pintado 2 partes. No item C, a mesma figura dividida em 8 partes. Vamos lá, dividindo a figura em 8 partes. E pintei 4 partes. Está pintado lá no livro. Pronto, vamos lá, a questão. Qual é a fração da parte colorida em A? No item A, eu vou representar aqui. Vou começar pelo denominador. 2 partes e pintei 1.
eu leio aí metade, um meio, como vocês queiram falar, como vocês queiram ler. Qual a fração da parte colorida em B? 2 partes pintadas. Eu vou fazer diferente, vou começar pelo numerador. 2 partes pintadas de 4. E no item C, 4 partes pintadas de 8. Certo? Aí vem, essas frações são equivalentes? Sim. Por que elas são equivalentes? Vejam, olha. A metade foi dividida em... Essa figura foi dividida em 2 partes. Uma dessas partes eu dividi em 2 partes. É a mesma parte. Só que essa metade eu dividi ainda em 2 partes. Essa metade aqui foi dividida em 4 partes. Então, são sim equivalentes, porque representam a mesma parte, certo? São equivalentes porque representam a mesma parte. Pronto, a explicação é essa, são equivalentes porque representam a mesma parte, certo? Questão 7 da página 90 é o seguinte. Jorge Henrique carregou 20 caixas com um extra pela manhã em seu trabalho. 20 caixas com 2 quilos em cada caixa, certo? À tarde ele carregou mais 40 caixas com um extra. 40 caixas com 1 quilo em cada caixa. Aí vem a questão. A quantidade de quilos que Jorge Henrique carregou pela manhã e à tarde são equivalentes? Sim. Se você for multiplicar, à tarde ele está carregando caixas com 1 quilo em cada caixa. E pela manhã ele carregou caixas com 2 quilos. Então, 2 é o resultado da multiplicação de 1 vezes 2, por exemplo. A quantidade do peso, o peso, vamos ver o peso. 2 quilos pela manhã em cada caixa e 1 quilo à tarde. Então, se você for multiplicar 1 por 2, vai dar 2. Já na quantidade de caixas que ele carregou à tarde, 20, mas pela manhã ele carregou mais, ele carregou 40. Então, se você multiplicar também o 20 por 2, vai dar 40, né? A quantidade de caixas que ele carregou pela manhã. Então, nessas multiplicações, dão os mesmos resultados, né? No caso, à tarde ele carregou a metade, né? A metade de 20, a metade de 40, 20. A metade de 2 quilos em cada caixa, ele carregou 1 quilo em cada caixa. Então, se você for multiplicar, encontrar a fração equivalente de 20avos, você vai encontrar 40. Você vai encontrar 40avos, certo? Que são frações equivalentes. Então, elas são sim equivalentes, porque você vai encontrar a equivalência, você vai multiplicar por 2, né? Ou por outros números até encontrar as equivalências, até encontrar que eles se pareçam na hora da multiplicação, sejam os resultados de uma conta aí, por exemplo. Né? Vamos lá. São 20 caixas, 20 vezes 2, 40 caixas, 40 vezes 1. Então, vai ficar, aqui vai ficar 40, né? E embaixo também 40. Vejam, são sim. Esses números trabalhados aqui, eles estão também aqui na mesma explicação. Eles estão aqui como resultado dos 2 exemplos, certo? Então, vamos lá para o próximo.
são números equivalentes. Quando você faz a multiplicação, você vai encontrar eles como resposta. Então, são equivalentes. Para pintar um muro, Erasmo utilizou 3 latas de tinta como esta. Então, 3 latas de tinta, em cada tinta, 2 quilos. Na pintura do outro muro, usou 4 latas como esta. 4 latas com 1 quilo. Agora responda. Vamos lá. Para pintar o muro, Erasmo utilizou 3 latas de tinta como esta. 3 latas de 2 quilos, que dá 6. Né? Vamos ver. E no outro muro, 4 latas. 4 latas com 1 quilo, né? Com 1 quilo. 4. Mas não foi utilizado aqui o mesmo número para multiplicar. Se eu for multiplicar aqui 4 vezes 3, não vai dar. Então, não são frações equivalentes. No primeiro exemplo, eu multipliquei... A quantidade de tinta que Erasmo utilizou em cada muro não é equivalente. Não é. Porque em um muro, 3 latas de tinta com 2 quilos vai dar 6 quilos. Já no outro muro, ele utilizou 4 latas com 1 quilo cada lata. Então, vai ficar 6 quartos. Não são frações equivalentes. Teve que multiplicar aí por números diferentes. Então, não é equivalente. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiser solucionar algum problema que tiver, que não foi tão esclarecido, vai lá no grupo que a tia esclarece melhor para vocês. Certo? Até a próxima aula.